É um dos lugares onde eu guardo recordações, minhas memórias físicas, claro, que as memórias, as mais importantes, elas são guardadas na alma. Nós estamos vivendo um momento da história do nosso país, do mundo, em que pessoas estão partindo, pessoas estão deixando o plano físico, mas a gente precisa guardá-las profundamente no coração. É preciso preservar a memória dessas pessoas que realizaram grandes feitos. Eu ouvi certa vez uma frase que diz assim, que nossos filhos lembrarão da gente após a nossa morte, que nossos netos lembrarão raramente de nós e que nossos bisnetos não saberão quem nós fomos. Isso me deu uma tristeza muito grande. Nós não podemos esquecer. É preciso preservar essa memória. Quando eu ouvi essa frase, eu tomei duas decisões. Primeiro, que eu vou fazer alguma coisa para deixar uma marca nesse planeta. De alguma forma, e vai ser pela educação, pela cultura, pela arte, não tenha dúvida. E que a gente precisa também louvar, lembrar daqueles que já foram antes de nós. Nesse momento tão doloroso de luto nacional, eu quero homenagear nossos ancestrais, nossos antepassados, as pessoas que foram antes de nós, famosas ou não, mas que de alguma forma contribuíram para realizar o que nós somos. E uma forma de homenageá-los é estudando, preservando a cultura deixada por eles. Mais um dia de aula, TV Enem, para você. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Biologia da sua TV Enem. Aqui quem vos fala é o seu professor Paulo Rossi. E hoje vamos então falar um pouco sobre o aparelho digestório. Para que comemos? Por que comemos? Ora, dos alimentos que ingerimos, tiramos então os nutrientes necessários para sustentar as reações químicas e também tiramos o combustível necessário para gerar a energia que vai manter o nosso metabolismo ativo. Então podemos dizer que o aparelho digestório é a estrutura corpórea que tem a responsabilidade de transformar o alimento em partículas passíveis de absorção ou simplesmente os nutrientes. Ingerimos macromoléculas e são desagregadas ao longo do aparelho digestivo para que dessa forma possam ser absorvidas. Então posso dizer que no aparelho digestivo teremos a degradação mecânica dos alimentos, lá pela ação dos dentes, a ação enzimática catalisadora dessas moléculas proteicas, as enzimas que vão desagregar as moléculas, a absorção de nutrientes e é também função do aparelho digestório a eliminação do excesso do que comemos. Podemos então dividir essa estrutura anatômica em dois grandes grupos, o tubo digestivo e os órgãos anexos. O tubo digestivo é por onde o alimento passa e recebe a ação das moléculas, e os órgãos anexos são aqueles que o alimento não passa por ele, mas que eles fazem parte da digestão de forma indireta, produzindo suas substâncias. O exemplo da glândula salivar, do pâncreas, do fígado, e isso vai ser discutido por nós dentro em breve. Então, olhando de forma bem geral, temos no tubo digestório a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino, que é dividido em intestino delgado, intestino grosso, até chegar ao final do nosso aparelho digestório. Esse alimento que chega à nossa boca, ele vai iniciar o processo de digestão. Ele vai sofrer a ação da trituração dos dentes, que vai aumentar a superfície de contato para que ao longo do tubo essas macromoléculas dilaceradas pelos dentes possam ter maior reatividade com as enzimas
Isso nós chamamos de aumento de superfície de contato. Isso também vai proporcionar, junto com a trituração dos dentes, vai misturando com a ação da língua essa estrutura que chega à nossa boca, chamada de saliva, que é na verdade uma mistura de água com enzima pitialina ou amilase salivar, que vai iniciar a digestão do amido na boca. Então, na hora que acontece a ação da saliva no alimento, inicia o processo de degradação do amido, que é uma molécula macro, um polissacarídeo, e essa saliva junto com o alimento, os vestibulares e Enem costumam chamar de bolo alimentar. Então, o alimento misturado com a saliva, nós chamaremos a partir de agora de bolo alimentar. Podemos então olhar para a cavidade oral e perceber que cada dente tem o seu formato e a sua estrutura. Os dentes logo de frente, chamados de incisivos, os centrais, os dois do meio, e os laterais são para o corte do alimento. Os caninos para a perfuração, aí vem uma série de dentes achatados, chamados de pré-molares e molares, para que haja a trituração, esse processo bem de esbagaçar bem o alimento para que favoreça o processo digestivo. Uma vez mastigado esse alimento, a língua, que além de favorecer o processo de mistura do alimento com a saliva e receber os sinais químicos dos alimentos para que possamos ter e sentir os sabores dos alimentos, a língua também ainda posiciona esse alimento na trituração dos dentes, ela também vai deglutir esse alimento que foi ensalivado. Uma vez umedecido, esse alimento é deglutido, ele sai da boca, passa para a faringe, que é uma estrutura comum ao aparelho respiratório, bem como ao aparelho digestório. A epiglote posiciona ela aqui movimentando, ó, ela vai posicionar esse bolo alimentar em direção ao esôfago, evitando que o bolo alimentar, essa partícula sólida ou líquida, seja direcionado à laringe, que já é uma estrutura do aparelho respiratório. Uma vez iniciada a passagem do alimento no esôfago, vai dar origem então ao movimento peristáltico, que nós chamamos então de piloto automático do nosso aparelho digestório. Ele inicia aqui no esôfago e vai posicionando de forma unidirecional esse alimento em uma única digestão, essas contrações da musculatura lisa que forma o tubo digestório, vai pulsando, vai liberando, vai caminhando esse alimento em direção aos outros órgãos. Então, no tubo chamado de esôfago, o alimento que foi deglutido pela boca, encaminhado pela epiglote, vai então ser direcionado até o estômago, onde vai dar continuidade ao processo digestivo. Lembrando que ao longo do esôfago, a amilase salivar continua atuando, degradando o amido que comemos. Esse alimento, então, ao chegar no estômago, esse órgão aqui posicionado do lado esquerdo do nosso abdômen, que vai estar realizando o processo de digestão devido ao seu pH ácido e à ação de uma enzima chamada de pepsina. Por ter um pH ácido, o estômago apresenta uma defesa imunológica inata, ou seja, um processo de resistência química que não exige a participação de uma resposta imunológica humoral, que não necessita da ação de anticorpos. Somente o pH ácido do estômago, que é provocado pela concentração do ácido clorídrico, ou HCl, vai inativar a multiplicação de possíveis invasores que tenham chegado junto com nossa alimentação. Então, no estômago, haverá a produção do suco gástrico. Esse suco gástrico é formado por ácido clorídrico, o famoso HCl, e pepsina. A pepsina é a enzima ativada, porque ela é produzida pelas células estomacais no formato de pepsinogênio, uma molécula inativa. Ela só será ativada quando encontrar o HCl para que posicione dessa forma a estrutura da pepsina para agir realizando o início da digestão das moléculas proteicas. Podemos então dizer que quando esse bolo alimentar chega ao estômago e recebe a ação do suco gástrico, ele vai então agora ser chamado de quimo.
Alimento, na boca chamamos de bolo alimentar, no estômago recebe a ação ácida e agora nós chamamos ele de quimo. Uma vez produzido o quimo, a válvula que finaliza o estômago, que é a válvula pilórica, ela vai ficar abrindo e fechando em um tempo sazonal ao longo do processo digestivo para que fragmentos desse quimo vá para o intestino delgado. Ao chegar no intestino delgado, que podemos dividir em duas grandes estruturas, né? O duodeno, que é o setor glandular, que tem a capacidade de gerar hormônios e controlar todo o restante do processo digestivo, e tem a parte do jejum no ilho, onde essa degradação, essa reação química enzimática vai estar acontecendo, e onde a absorção dos micronutrientes, a absorção dos nutrientes, das moléculas passíveis de absorção vão acontecer. Então, olhando para a estrutura anatômica, o alimento sairá do estômago em formato do quimo e vai passar pelo duodeno. Só que na hora que ele passa pelo duodeno, ele vai estimular uma série de respostas a essas células que se encontram no duodeno. E uma delas é a produção desses 3 hormônios que iremos falar. Então, o quimo que vem do estômago vai estimular a liberação do hormônio secretina, que pela corrente sanguínea vai até o pâncreas e estimula o pâncreas a liberar no intestino o suco pancreático, uma estrutura alcalina devido à presença dos íons bicarbonato, que vai neutralizar, alcalinizar o quimo. Então, a secretina estimula o pâncreas a liberar o suco pancreático. O hormônio colecitoquinina, conhecido popularmente aí como CCK, ele vai estimular a vesícula biliar a se contrair e a liberar também no intestino bile. Lembre que bile são moléculas produzidas pelo fígado e que vai atuar no intestino para emulsificação de gorduras. E por fim, a produção do hormônio enterogastrona, também conhecido como inibidor gástrico, porque ele vai diminuir os movimentos peristálticos no estômago para que aumente o intervalo da abertura da válvula pilórica para a passagem do quimo acidificado do estômago para o intestino. Uma vez passado, então, esse quimo do estômago para o intestino, observe na animação que as macromoléculas começam a ser desfeitas. Moléculas de polissacarídeo, moléculas de polipeptídeo, moléculas de lipídios começam a ser desorganizadas porque no duodeno vai fazer, então, a estimulação de vários órgãos anexos ao aparelho digestivo para que esse processo, então, aconteça. Nesse momento, então, teremos a união do quimo junto com o suco pancreático, que veio do pâncreas, estimulado pela secretina, e o suco entérico, que são as enzimas que o próprio intestino produz, vai se juntar ao quimo e dar origem ao quilo. Esse quilo, então, vai ser transmitido via movimento peristáltico ao longo das estruturas do intestino delgado, sofrendo a ação enzimática, transformando moléculas macro, como por exemplo o amido, que podemos ingerir nos biscoitos, bolo, no pão, em moléculas de maltose, depois a maltase transforma em glicose. As moléculas de proteína que encontramos na carne vermelha, carne branca, no ovo, irão ser degradadas em peptídeos para depois liberar os aminoácidos. Lipídios do leite e seus derivados, como também na carne vermelha, irão ser degradados em ácidos graxos e glicerol. E essas moléculas que estão aqui à frente vão ser absorvidas por essa estrutura especializada da membrana plasmática que nós chamamos de microvilosidade. São expansões da membrana que favorecem uma maior superfície de contato da membrana das células do intestino com o quilo que está sendo passado e transmitido pelo interior desse órgão. Então essa microvilosidade aumenta a superfície de contato para que ocorra nesse momento uma maior taxa de absorção. Então o alimento chega à nossa boca no formato macromolécula, vai sendo desagregado ao longo do tubo para que ocorra a absorção. Após a passagem pelo intestino delgado, esse alimento vai ser então direcionado ao intestino grosso,
para finalizar esse processo de digestão. O intestino grosso ele é constituído pelo ceco, pelo colo, que tem 3 posicionamentos, o colo ascendente, transverso e descendente. Ao final do descendente tem a curva sigmoide, formando o intestino reto para que o bolo fecal seja então eliminado pelo ânus. Então, olhando para essa imagem, você observa final do intestino delgado, o início da formação do intestino grosso, que é o ceco, o apêndice vermiforme, aí nós temos o colo ascendente, o colo transverso, o colo descendente, a curva sigmoide, intestino reto e a liberação. Ao longo dessa estrutura vai acontecer a absorção de água, minerais, produção de algumas vitaminas pela flora intestinal, que aqui habita e vive em mutualismo com o corpo humano, utilizando uma parte daquilo que comemos, produzindo outras moléculas, favorecendo o nosso bem-estar e o nosso equilíbrio. Após finalizar a passagem e acumular-se no intestino reto, esse alimento que foi transformado em bolo alimentar, que nós chamamos depois de quimo, que virou quilo, agora vira bolo fecal, pressiona as paredes do intestino reto e vai ser eliminado. Ao longo de todo esse caminho que ele percorreu, deixou no processo de absorção, que acontece tanto no intestino delgado como no intestino grosso, moléculas fundamentais para o meu corpo e para o seu manter-se vivo, as nossas reações metabólicas celulares. Então, para que comemos? Para nos manter vivo. Por que comemos? Porque nós somos seres heterotróficos e como não produzimos nosso próprio alimento, temos que ingeri-lo para que possamos nos manter vivo. Aquele abraço para você, um beijo, tudo de bom e até a próxima. Valeu, galera! Olá, minhas caras e meus caros, estamos aqui novamente. Hoje nós vamos tratar de um aspecto que o Enem adora. O Enem adora os alunos que pensam fora da caixa, né? É aquele tipo de aluno que vai misturar as escolas literárias, os escritores, e até com outras áreas do conhecimento, né? Áreas mais diretas, como a história, sociologia, filosofia. E essa aula é um exemplo clássico, disso, né? Nós vamos dialogar, né, com, vamos dizer, 4 grandes escritores. Nós vamos ter, de um lado, o Gil Vicente, século XV, humanismo. Nós vamos ter o nosso querido padre José de Anchieta, no quentismo. Vamos ter aí na terceira geração modernista, na geração de 45, o João Cabral de Melo Neto e o Ariano Suassuna. Todos eles que vão trazer o alto, né? Que tipo de texto mais voltado para a literatura, né? Que tipo de texto literário o alto é, né? O alto, ele tem um objetivo de trazer uma certa moral religiosa, né? Algo que deve ser aprendido dentro de determinados preceitos religiosos, né? E que, como a nossa cultura foi extremamente influenciada pelo cristianismo e principalmente pelo catolicismo, nós vamos encontrar aqui, né? Em João Cabral de Melo Neto, vocês vão encontrar isso em Morte e Vida Severina, né? Morte e Vida Severina, que você vai dizer, como assim, professor? O que tem a ver isso com alto, né? Morte e Vida Severina. Não sei se vocês se recordam, mas Severino, ele como todo retirante, né, ele tenta fugir da seca para encontrar melhores condições de vida no litoral, na capital. Ele sai do interior de Pernambuco e tenta ir até Recife. E o interessante
é que a obra ela é feita, né, como se fosse uma espécie de ladainha, né, estilística, que cada ponto, cada cidade em que o Severino vai chegando é como se fosse uma conta de um rosário, né? É como se fosse uma reza, um lamento, né? Então, conforme ele vai, e aí tem toda a questão da luta dele contra a morte, né? E essa ideia de cada cidade representar o rosário, do rio Capibaribe praticamente ser o que liga esse rosário, né? E que vai mostrar a jornada dele até chegar em Recife, né? Então, nós já temos essa ligação, né? O fato de ter algo, um quê religioso, né? Trazendo essa ideia do rosário. E aí nós vamos voltar lá para o século XV no humanismo, nós vamos ter o Gil Vicente, né, com o Alto da Barca do Inferno, que já vai trazer justamente um outro aspecto. Enquanto aqui tem a questão do rosário, né, da peregrinação do Severino, em Gil Vicente nós já vamos ter o olhar moral e ético. Moral e eticamente, nós vamos ter indivíduos que estão se preparando para ir para o purgatório, para o inferno ou para o céu. E aí, dentro disso, se faz reflexões sobre algo que é universal, né? A decadência moral e ética do indivíduo. E já em século XV, né? Morte de Vida Severina e da geração de 45, Gil Vicente aí do humanismo do século XV, do Alto da Barca do Inferno, e aqui no Brasil, entre o século XV, melhor XVI, com a partir da colonização, nós já vamos ter aí o padre José de Anchieta, que vai produzir o processo de aculturação, né? Fazer com que os indígenas encenem esses autos, para que eles possam encenar, né? E assimilar dessa forma a nova cultura e as novas crenças que os indígenas deveriam abraçar, né? Então, são autos com objetivos diferentes, com meandros diferentes, né? E até chegar o nosso querido Ariano Suassuna, né? Que o Alto da Barca do Inferno do Gil Vicente lembra muito o Alto da Compadecida, né? Aí a gente já começa a se perguntar, né, qual é a grande diferença, né, do Alto da Barca do Inferno do Gil Vicente, século XV, e o Alto da Compadecida, aí, né, segunda metade do século XX, do século passado. E aí vocês têm que entender as minúcias, né? Enquanto que em Morte de Vida Severina tem a questão do rosário, a peregrinação do Severino. Enquanto lá no Padre José de Anchieta, a questão não era a estética, não tinha uma preocupação estética, o objetivo era a catequização, tanto que faz parte da tida como literatura jesuítica. E aí nós vamos ter, enfim, o parâmetro. Sim. Se você parar para imaginar, são ambos, tanto o Alto da Barca do Inferno do Gil Vicente, século XV, quanto o Alto da Compadecida, da Ariano Suassuna, segunda metade do século XX, vão apresentar questões universais, né? A corrupção, a mesquinhez, a vaidade, né? A avareza, né? A simonia, né? A venda de objetos religiosos por parte ali, de membros da igreja. Então, nós vamos ter essa questão moral, essa análise moral e ética que é universal, só que em Ariano Suassuna, nós já vamos ter um adendo muito importante, que é fazer a crítica e a reflexão, que não é apenas a questão moral e ética é a essência,
mas aí nós vamos ter os efeitos dessa decadência moral e ética nas questões sociais, políticas, culturais, nos preconceitos regionais, etc. E aí, ao mesmo tempo, nós vamos ter a crítica através do riso, da comicidade, né, do cômico, e trazendo consigo também a defesa do regional, a valorização, né, dos costumes, dos hábitos, das crenças, do linguajar do povo sertanejo nordestino, né? Então é isso. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. E é isso. Fiquem bem. Até a próxima. Grande abraço. Oi, galera, tudo bem? Olha, o filme de hoje eu vou falar com o coração cheio de carinho. Se chama Café com Canela. É um filme baiano que fala sobre o recôncavo baiano. Pense que maravilha para baiana aqui falar sobre um filme feito na sua terra. Pois é, Café com Canela fala sobre a história de Margarida, uma mulher que acabou perdendo seu filho ainda criança. E ela fica reclusa, abandona a carreira de professora, abandona o esposo e depois de anos nesse enclausuramento que ela mesma criou, uma de suas ex-alunas, vai ao seu encontro para tentar voltar o ânimo. Esse filme, muito mais do que a trama, é uma experimentação. Ele testa várias técnicas de cinema diferente, plano aberto, plano fechado, widescreen. Ele é visualmente muito experimental. Mas eu acho que o que mais interessante eu tenho para falar para você, que pode se relacionar com o Enem, é o fato do regionalismo da linguagem. Você, como baiano, vai poder ver sotaques, termos. Quem conhece São Félix e Cachoeira vai se identificar perfeitamente. Tem uma parte que ele fala sobre a produção de fumo, que já foi muito importante para essa região. Ele mostra o rio, a ponte, as bicicletas. Tudo eles fazem de bicicleta. E quem já foi naquela região sabe que todo mundo se desloca de bicicleta. Um ponto muito interessante é o sincretismo. Você vê numa mesma cena imagens de Santa Bárbara, de um orixá. As próprias pessoas fazem, ao mesmo tempo que fazem movimentos do candomblé, ela um tempinho depois já está falando sobre algum santo ou sobre a igreja. Isso é muito do interior, das regiões do recôncavo baiano. Tem uma coisa das memórias também do filme, que eles vão falando e como cada um lida com o luto. É muito interessante pensar nesse sentido sociológico de como é a absorção do luto para cada pessoa. O senso de comunidade também é muito interessante, como em um pequeno espaço, porque muitos dos personagens eles são vizinhos e eles entram um na casa do outro como um entra na vida do outro. Isso é muito brasileiro, a gente tem esse senso de comunidade. Aquela pessoa que mora do seu lado não é só seu vizinho, é sua família. É muito importante saber que em Cachoeira existe uma universidade de cinema. A gente precisa começar a dar valor a pequenas produções nordestinas. Assistir, divulgar. Essas produções estão nas plataformas que a gente senta e assiste. A gente dá bastante valor às produções internacionais, mas tem tanta coisa bonita, delicada e que a gente se identifica tão bem, que estão tão pertinho da gente. Eu vou terminar com uma frase que eles têm dentro do filme que fala sobre cinema. Anotei pra não esquecer. Quando o filme acaba, as luzes acendem, tudo fica diferente, vazio. Aquele que sentou na poltrona nunca mais vai levantar, e aquele que levanta é novo, é outro. Isso é cinema pra mim. E pra você? O que é cinema? Um beijo, gente, até a próxima! Olá, tudo bem? Como vão vocês? Tudo direitinho? Eu tinha prometido a vocês que nesse nosso último tramo, nessa última parte da nossa caminhada sobre Guerra Fria,
que a gente ia conversar um pouco sobre os Estados Unidos no século XX, principalmente nesses momentos, né, que vão entre os anos 60 e os anos atuais, né? Óbvio que a gente, para falar dos Estados Unidos no momento atual, a gente vai em uma outra aula, porque a gente vai falar dos conflitos, né, das consequências de 11 de setembro, mas a gente precisa falar um pouco nesse momento sobre aquele período que, digamos assim, que vai da crise dos mísseis soviéticos, o momento mais tenso da Guerra Fria, passando pelas ocorrências dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80. Vamos nessa? Queria lembrar vocês que os Estados Unidos começam os anos 60 sob o comando do John Kennedy. Nós já vimos em outros momentos que John Kennedy passou por um período muito de conflitos, né, de muita tensão, não só pelo avanço do comunismo na ilha de Cuba, mas também por conta da pressão que ele recebia de vários setores da sociedade americana. Queria também lembrar de que muita gente alega que o assassinato dele em Dallas tem uma relação direta com os vários conflitos que ele estabeleceu. Vamos lembrar que ele teve sérios problemas com a máfia americana, ele teve problema com os racistas, né, os supremacistas, porque defendia um aumento dos direitos civis para os negros nos Estados Unidos. Problema com os comunistas, obviamente, a gente está no coração da Guerra Fria, por isso que houve até muita gente que alegou que veio de Cuba o tiro que levou à morte de John Kennedy, e obviamente com a União Soviética. Então existe muita discussão, até hoje não existe uma clareza direta sobre isso, mas a gente quer lembrar de que a morte de John Kennedy abriu o caminho para definitivamente os Estados Unidos entrarem na Guerra do Vietnã. Lembrar que a Guerra do Vietnã é mais um episódio da Guerra Fria. A Guerra do Vietnã está associado com o crescimento da força do socialismo, principalmente China, União Soviética, naquela região do Sudeste Asiático. Essa guerra se estendeu entre o início dos anos 60 até 1975 e que começou da tentativa do Vietnã do Norte incorporar o Vietnã do Sul através dos chamados Vietcongs, que eram aqueles guerrilheiros socialistas comunistas do Vietnã do Sul, que acabou determinando a intervenção dos Estados Unidos. Queria lembrar vocês que a morte de John Kennedy, que resistia a uma entrada maciça dos Estados Unidos na guerra, é só a gente lembrar que ele mandou para lá conselheiros militares, mas o seu sucessor acabou determinando a entrada maciça das tropas americanas. Isso é mais uma coisa, viu? Há inclusive uma tendência de alguns setores que dizem que os Estados Unidos, a própria estrutura, o establishment, ou seja, a força interna, o próprio governo americano teria matado John Kennedy porque eles queriam uma penetração mais direta na guerra. A guerra foi um desastre absoluto. Foi a primeira guerra transmitida ao vivo da história da TV mundial. E vocês sabem que os americanos eles apoiam as guerras até começar a receber seus filhos dentro de um saco preto com eclair. Isso em todas as guerras é assim. Então a opinião pública norte-americana tendeu a radicalizar uma oposição forte à Guerra do Vietnã, e essa rejeição à guerra tomou conta não só, né, da ação civil nos Estados Unidos, mas reverberou no mundo inteiro. O movimento foi muito forte de resistência, que se culminou também com o crescimento da consciência juvenil no mundo inteiro. Eu costumo dizer que 1968 é o ano que inventou a juventude. Muita gente diz que é o ano que não terminou, né? Porque ao mesmo tempo que foi uma consciência da juventude mundial, de que ela precisava agir, de que ela precisava se manifestar, de que... Isso foi no mundo todo, viu, galera? Foram maio de 68 em Paris, os movimentos estudantis no Brasil, né, o movimento hippie que ganha força muito, que vai ter como seu momento de êxtase, né, o grande festival de Woodstock, Londres, as universidades nos Estados Unidos, a defesa, né, do paz e amor, né? Paz é não a guerra do Vietnã, amor é amor mesmo, livre, liberdade sexual. O surgimento da pílula anticoncepcional revolucionou muitos comportamentos na época, dando uma maior liberdade sexual às pessoas. Essa imagem bacana aí, né, da Marcha dos 100 mil aqui no Brasil, contra a ditadura militar. Então foi um momento muito bonito assim, da história planetária. O jovem descobriu que ele era mais do que uma faixa etária, que ser jovem era mais do que estar numa faixa de idade do ponto de vista fisiológico.
era ter a capacidade da renovação, era de gritar por liberdade, de se organizar. A gente sempre fala só do movimento hippie, né? Mas, na verdade, a gente tem que lembrar de muitas outras coisas que vieram ao lado disso aí. Aí vem a lisergia, o uso de alguns entorpecentes como uma representação disso, tem um significado bem diferente do significado do uso de drogas hoje, como a cultura ocidental interpreta hoje isso. Mas assim, acabou com as 5 no Brasil, acabou com a repressão aos estudantes nos Estados Unidos, o exército foi para as ruas em Paris, foi para as ruas em Londres, e o movimento, né, 68 é um ano para não esquecer em todos os sentidos, no sentido dessa força que a juventude teve, mas ao mesmo tempo da repressão violenta que houve com esse movimento de 1968. Mas todos nós, eu nasci em 66, né? Então, mas eu recebi os reflexos de 68 ao longo dos anos 70, dos anos 80. A geração de vocês que é bem mais jovem do que eu, né? Vocês nasceram, muitos de vocês nasceram nos anos 2000 já, é uma imensa maioria de quem vai fazer Enem, mas todos vocês devem também a 1968. 68 reescreveu a história do mundo. Eu gosto demais dessa imagem, galera. Ela é muito legal. Quer dizer, dentro da minha realidade, ela tá aqui, né? Eu tô olhando na tela, mas tá aqui do meu lado. Olha quanta coisa bacana. Tá aí o Luther King representando o movimento inspirado em Gandhi, que buscava a igualdade racial através da resistência pacífica. As Panteras Negras, né? Tá lá, todo o poder às mulheres. As Panteras Negras, que é a parte, digamos assim, mais ortodoxa da luta, né? Que acreditavam que era preciso resistir ao racismo, resistir à violência racial de uma forma mais enfática. Nós temos também aí o movimento de Paris, né? Maio de 68 em Paris. Nós temos os jovens lá, negros, que na Olimpíada do México fizeram a pata da pantera, representando. Vocês estão acompanhando aí agora esse movimento de resistência contra o racismo nos Estados Unidos. Então a gente tem aí referências à Guerra do Vietnã, a história da menina, né? Aquela imagem forte da Guerra do Vietnã, da menina queimada com bomba de napalm. Então são muitas coisas que aparecem, gosto demais dessa imagem. E ela faz referência a um período muito rico da história. E tá aí 2 filmes que eu queria indicar a vocês que são muito bons. Hair, que é uma ópera rock fantástica e que conta um pouco do que foi todo esse sentimento da Guerra do Vietnã, do que foi o movimento hippie, desse nascer para o que os jovens achavam que era uma nova era, né? O nascer para uma nova realidade, uma estética nova, uma compreensão nova e outra obra-prima, galera. A gente tem muito hábito de só enfatizar como obra-prima os filmes mais antigos, coisa nenhuma. Tem obras-primas sendo feitas o tempo inteiro aí, né? Vocês assistiram aí recentemente filmes como Roma, como Parasita. São obras-primas feitas agora, assim, para o desfrute da sua geração. E tem esse filme incrível, Across the Universe. É um musical todo com as músicas dos Beatles. Não é aquela coisa chata, né? Não sabe que a música é forçada, não. As músicas entram com muita naturalidade, contando um pouco dessa história do que foi aquele momento mágico da história da juventude mundial. Eu não vivi, né? Eu estava nascendo, mas eu tenho aquela sensação estranha de saudade de uma coisa que eu não vivi. E eu queria fechar esse bloco dizendo a vocês que desse período também, um dos eventos mais interessantes. Daí começou a surgir essa coisa da gente chamar de primavera, todos os movimentos de levante juvenil, né? A primavera árabe, a primavera, né? Então isso ganhou mais força no século XX. Então, primavera de Praga. A gente teve lá a primavera dos povos no século XIX, que já foi uma referência, mas assim, no século XX, a Primavera de Praga foi uma coisa muito interessante, que foi uma tentativa, olha que interessante, de democratização nascida no coração, né, do mundo socialista. A ideia era que se criasse na Tchecoslováquia, a atual República Tcheca, uma parte, né, do que é a antiga Tchecoslováquia, uma democratização dentro da própria estrutura socialista. Então isso é muito interessante, independente de Moscou, né? Então vocês estão vendo aí, sob a liderança do Alexander Dubček, a Tchecoslováquia iniciou uma série de reformas e acabaram culminando com a intervenção soviética, os tanques soviéticos cruzando as ruas de Praga, pondo fim a mais uma primavera, mais uma esperança de renovação.
Massa essa época da história, não é, galera? Muito legal, eu adoro. E a gente vai continuar depois falando de Nixon dos anos 70. Paz e luz para vocês. Vamos em frente. E aí, galera, tudo bem com vocês? Mais uma aula aqui do projeto TV Enem com o professor Alan César. E hoje, galera, falaremos de funções exponencial. Pessoal, diz a lenda que através dos tempos, quiseram criar tabuleiros de dama de xadrez, onde a possibilidade de jogar, a possibilidade de quadradinho que existiam, eram de 2 elevado a 64. 2 elevado a 64, galera, são muito, hein? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 64 vezes, diz a lenda. Então isso quer dizer o quê? Que a função exponencial, ela tem como base, pessoal, potenciação. Potenciação precisa de uma base do expoente. Mas por que nós chamamos de função exponencial? Porque vai existir na função exponencial o quê? Uma variável, uma letra lá no expoente e uma base numérica. Beleza? Uma base numérica e uma letra no expoente. Pode ser x, y, t, qualquer que seja a letra. Tranquilo? Então, aqui temos exemplo, definição dela. Eu vou ter o que, gente? Um valor que, uma base numérica e um valor no expoente chamado x, onde ela tem que ser o A, que é o A elevado a x, maior que 0 e diferente de 1. Tranquilo? Aí eu tenho uns exemplos aí, uma da função 2 elevado a x é crescente, vocês vão ver que é crescente, 1/5 elevado a x é decrescente e 0,5 elevado a x é decrescente. Por quê? Porque na crescente, vocês vão ver aqui agora, na crescente, a base é maior que 1. E na decrescente, a base é o que, gente? Entre 0 e 1. Tranquilo? Uma curva assim crescente e uma curva assim decrescente. Guarde esse comportamento gráfico, a prova do Enem. Eles exigem isso em prova muitas das vezes, tá ok? Se ligou? Valeu? Vamos lá, dando continuidade à nossa aula, pessoal. No decorrer, vocês vão ver o comportamento o comportamento de uma função decrescente ou crescente, uma função exponencial, ela surgiu, gente, normalmente no século XVII. Por quê, professor? Porque com a Revolução Industrial, pessoal, tivemos o quê? Mais carros da rua, essa população aumentou, o número de lixo aumentou, enfim, as informações começaram a crescer de forma muito grande e acelerada e rápida. Isso quer dizer o quê? Precisava de uma função muito mais expansiva do que a função afim e da função segundo grau. Aí surgiu a função exponencial, porque os valores para o eixo y da função exponencial me dá valores que pulam. E nós vamos vendo isso aí no exemplo do quê? Do caso do quê? Da Covid-19, onde o número de casos aumenta de forma, como ele fala, exponencial. Exemplo, tem um caso hoje que passa para 2, que passa para 4, que passa para 8, que passa para 16, enfim, vai duplicando, triplicando, muitas das vezes quadruplicando. Então, a partir disso aí, gente, do século XVII para cá, se fala mais em função exponencial. Por quê? Porque é uma função que te dá uma expressão mais segura de aumentos acelerados, beleza? Aumentos mais rápidos, tranquilo? Então, vocês vão ver isso em algum contexto do dia a dia, tá, gente? Vamos lá. Então, galera, a partir daí, vocês estão vendo aqui, ó, o que eu estou falando a vocês, comportamento gráfico de uma função afim. Ela aumenta de forma muito proporcional, que é a primeira função que vocês estão vendo. A segunda função do meio é a do segundo grau, que vocês viram com o professor já anteriormente, que ela aumenta de forma fazendo uma curva, mas também não aumenta exorbitante. Mas observe que na função exponencial, o pulo é maior. Por quê? Porque a base é elevada a uma variável. Então, 2 elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3, a 4, a 5, a 6, vai dando valores maior. Passa para 16, 16, 32, mas se a base for 2, como está no exemplo. E se a base for 3? 3 a 1 é 3, 3 a 2 é 9, 3 a 3 é 3 vezes 3 vezes 3, 27. Observe de forma, vai dando vários pulos, certo? Então veja o comportamento que aumenta muito mais rápido a função exponencial. Tranquilo? Aí, gente, diante disso aí, vocês tiveram o quê? Tem um exemplo aí que eu deixo para vocês aí, ó, a pergunta que eu faço para vocês. Supondo, como vocês estão vendo aí, ó, supondo que uma certa bactéria se duplica a cada minuto, por minuto, e que ao meio-dia um vasilhame fique cheio de bactéria.
ao meio-dia cheio de bactéria, tá? Encheu. Em que momento estava ocupada apenas a metade? Gente, se ela vai duplicar, então eu pergunto, caminhando para frente duplica, caminhando para trás, qual é o inverso do dobro, gente? Metade. Então seria o quê? Não um minuto antes? Um minuto antes seria o quê? 11h59, seria um valor. Mas a cada minuto, como foi falado, ela duplica. Então ao meio-dia, um minuto depois, ela vai dobrar, duplicar. Entendeu? Isso é um exemplo do dia a dia de uma função. Agora, qual a importância de função no nosso dia a dia? Gente, a função exponencial é importante demais no nosso dia a dia. Lembrando que, gente, uma observação, toda função exponencial é o inverso da função logaritmo. Então você pode ter, no teu decorrer da tua profissão, você já fera, passou no vestibular, está na universidade de qualidade, estudando com vontade para esse Enem, vocês vão ver que quem vai para a área de engenharias, faz alguns cursos que lidem com matemática, vocês vão ver que vocês vão ter essa parte dessa interação entre função exponencial e logaritmo. Aí eu deixo para vocês algum exemplo da aplicação do dia a dia. Galera, a aplicação do dia a dia não quer dizer que eu vou usar essas equações que eu vou mostrar para vocês agora. É a aplicação do dia a dia de uma função, principalmente para quem quer galgar algum curso superior dessas áreas que eu mostrarei. Então, enfim, vocês têm a função exponencial aplicada que é a economia, entendeu? Onde vocês têm uma equação aí, tá, gente? Que representa o número de vezes que no ano se calcula os juros. Então, é uma função exponencial. Por quê? Porque tem um t, uma variável e um n elevado ali no expoente. Então, a aplicação na economia, quem vai fazer o curso de economia. Temos a aplicação da sociologia, com o aumento da população. Existe sim uma equação que lida com isso, com o aumento da população. Sociologia mexe com o quê? População, não deixa de ser, né? Sociedade em geral. Então, a aplicação também exponencial, você tem ali, ó, variável no expoente, menos kt, certo? Temos a aplicação na biologia, onde principalmente na biologia o Enem pede. O Enem vai te dar uma equação, guarda a dica, vai te dar uma equação pronta de exponencial para tu achar ou o tempo vai ter a função de x, galera. O tempo vai ter a função de x. Ou o tempo calcular o valor de quê? Do resultado total de uma população de bactérias, de um resultado final. A gente vai ver isso aí na resolução de questões do Enem, tá ok? Então a aplicação da biologia tem o quê? Reprodução de bactérias. Observe que nessa questão aí, vocês têm o que aí, galera? Um T lá, ó, menos 0,4T, uma aplicação de reprodução de bactérias. Como tem também reprodução de peixe, existe uma função exponencial. E por quê? Porque lá tem menos T sobre 3, também trata-se de uma função exponencial, porque tem uma variável no expoente, beleza? Então também temos uma aplicação na agricultura, gente. Olha aí, ó, para calcular o rendimento da floresta, vocês têm a equação aí do rendimento, gente, onde vocês têm também um T lá no expoente. Então, são várias aplicações. Então, observe que ela tem uma importância muito grande nas nossas profissões, na dinâmica do dia a dia, entendeu? Na sociologia, economia, quer dizer, seja na área de saúde, humanas, exatas, função exponencial está sempre presente. Na física aí, ó, substâncias radioativas, olha lá o T de novo, esse T que eu quero trabalhar com vocês nas questões do Enem, na próxima aula, tá ok? Se ligue! Entendeu? Esse T aí também na física. E por fim, gente, na sismologia também aí, ó, tsunami, placas tectônicas. Observe que você tem uma equação aí que mexe com o que? Logaritmo. É um contexto também, o quê? Porque o logaritmo é o inverso da função exponencial. É um contexto também de você trabalhar indiretamente uma exponencial através do logaritmo. Tranquilo? Como também, para finalizar aqui, gente, na astronomia. Então, tanto na astronomia como na sismologia, né, gente? Nós temos o que? A aplicação do logaritmo, que é o inverso da função exponencial. Isso aí eu deixo para vocês como curiosidade. Então, o que é que ficou dessa aula? Nós vamos precisar saber calcular esse tempo, esse T. Porque trabalhando esse T, nós vamos resolver as questões do Enem, que muitas das vezes ele pede esse tempo que está no expoente. Beleza? Próxima aula, cálculo de função exponencial. Um abraço, professor, e até mais. Valeu, galera! Olá, meu nome é Monique Lemos e eu tô aqui para falar um pouquinho com você sobre mercado de trabalho, carreira e como escolher a profissão ideal. E eu queria começar esse papo com a principal pergunta que eu recebo, que é:
Como eu identifico qual a carreira que está em alta para eu ter aquela segurança, aquela certeza de que eu vou ser bem remunerado no futuro? E eu queria dizer para você que esse é um critério muito perigoso para a gente levar em conta na hora de escolher uma carreira, na hora de pensar numa escolha profissional ou num sentido que a gente vai dar do que a gente está estudando ou da nossa carreira em si. Porque hoje a gente tem sim algumas áreas que estão em alta, mas isso vai mudando, esse movimento é cíclico e a gente não consegue prever daqui a 2, daqui a 4 anos o que é que vai estar em alta. Pensa aí no exemplo do coronavírus, por exemplo. Quem se formou agora, na época do coronavírus, e que escolheu há um tempo atrás, não tinha nunca como prever o coronavírus. Então a gente não consegue saber exatamente o que vai estar em alta daqui que você se forme, daqui que você complete seus estudos, sejam eles de 2, 3 ou 5 anos. Se for 5 anos, é ainda mais arriscado esse horizonte de tempo para a gente saber que vai estar em alta daqui que você complete a sua formação. Então essa era uma mensagem que eu queria deixar hoje aqui rapidinho para você, que é, não pensa no que tá valendo hoje, no que tá em alta hoje. E a gente não tem como adivinhar o futuro, a gente não tem como saber que vai vir um coronavírus. Então não usa como único critério essa questão do em alta. E se você pensar em termos de tendência, a gente tem aí uma perspectiva de ter crescimento na busca e procura de áreas relacionadas à tecnologia, relacionadas à inovação e relacionadas aos mercados digitais. E aí, claro, as profissões e os cursos que você pode fazer relacionado a isso são vários, não é um só. Então essa era a minha dica de hoje, espero que tenha sido bastante útil para você. Guardem no coração tudo que vocês aprenderam hoje. Vamos lembrar sempre. Guardar essa referência do conhecimento é uma forma de a gente homenagear nossos mestres também, nossos professores, é não deixar passar em vão o conhecimento que eles nos trazem. Continuem acompanhando a gente na nossa plataforma tvenem.com.br, nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, @TVEnem. Estamos também no YouTube, é só você procurar lá o canal Escritório do Pensamento. Estamos na TV aberta e também na TV a cabo. Um grande abraço para você, paz e luz, estudando sempre.